Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos início à nossa quarta aula de matemática e continuaremos o conteúdo de números racionais. Então, fica ligadinho no vídeo, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico a ser estudado hoje é o número oposto de um número racional. Vocês lembram que estudaram os números opostos, tá? Que o 2 positivo é oposto do 2 negativo. Lembram disso? Que qualquer número positivo tem seu oposto negativo. E com os números racionais não é diferente, certo? Todo número racional, ele tem o seu número oposto, ou seja, 1/2 é oposto de -1/2. Vocês vão lembrar que se o número vier com o sinal de mais, ele é positivo, e que se ele estiver só, ele também é positivo, pois os números positivos nem sempre precisam ser acompanhados do sinal de mais. O fato de estar só já quer dizer que ele é positivo, certo? Então, aqui na reta eu representei 1/2 do meu lado direito e 1/2 do meu lado esquerdo, positivo e negativo, para afirmar que 1/2 positivo é o oposto de -1/2. E aqui a gente tem outros exemplos, onde -1 é o oposto de +1 e 2/3 é o oposto de -2/3, certo? Então, essa questão de oposto, ela é bem simples, tá? É só prestar atenção e entender que o oposto de algo positivo é algo negativo, tá? O módulo vocês também estudaram, lembram disso? E fica mais fácil para os números racionais serem representados na reta, mas eu vou recapitular aqui. Vê. O módulo são 2 traços verticais que existe um número dentro, né? No caso aqui eu vou colocar +2 e aqui eu vou colocar -2. E quem é o módulo ou valor absoluto de +2? É 2. E o módulo ou valor absoluto de -2? 2, porque vocês vão lembrar que tudo que está dentro desses traços verticais, que é o módulo, quando ele sai para ser módulo, todo módulo tem que ser positivo. Então, independente do número que vocês tenham dentro aqui dos tracinhos verticais, o resultado sempre será positivo, seja ele positivo ou negativo, o resultado é positivo. Aí vê, eu representei aqui na reta, tá? A mesma fração, 3/2. Uma eu coloquei do meu lado positivo e outra do meu lado negativo. Se eu pedisse para vocês representarem o módulo do valor lá e tivesse -3/2 positivos dentro do módulo e -3/2 negativos dentro do módulo, assim, tá? Vocês iam dizer que o resultado era 3/2 positivos, 3/2 positivos. Porém, na hora de representar na reta, vocês iam colocar cada um no seu devido espaço. Aqui é o módulo de -3/2 e ele está positivo. E aqui é o módulo de 3/2 que dá a mesma coisa, certo? E eu também posso comparar os números racionais, assim como posso comparar os números de todos os conjuntos, certo? Então, toda vez que os meus denominadores forem iguais, e quem é o denominador? O número que vem embaixo na fração. Toda vez que eles forem iguais, eu comparo os numeradores. Vê, então toda vez que os meus denominadores vierem iguais, eu vou comparar os meus numeradores, certo? Então, eu esqueço os denominadores e pergunto da seguinte forma: 3 é maior ou menor que 1? Então, vocês vão afirmar que 3/2 é maior que 1/2, porque denominadores iguais, eu comparo só os numeradores, certo? Mas aí vai ter a questão também de quando os denominadores forem diferentes, tá? Denominadores diferentes. Então, vocês não podem comparar, a princípio, números que tenham denominadores diferentes. Vocês só podem comparar as frações quando elas tiverem denominadores iguais, certo? Então, para que possa haver essa comparação, vocês têm que resolver essa fração, certo? Ou seja, transformar o denominador para que ele fique igual e assim que as frações possam ser equivalentes para que vocês possam
comparar, certo? Então, vocês vão ter que tirar o MMC de 4 e 2, tá? Lembram como tira? Ó, eu escrevo da seguinte forma, faço o tracinho. Começo sempre pelos números primos, sempre pelo 2, né? Aí eu faço 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, 1. Ainda dá para dividir. Por quem? Por 2. 2 dividido para 2, 1. E vou repetir. Toda vez que eu chegar no fim aqui, que der 1 e 1, eu paro a conta e multiplico os números que eu encontrei, que no caso foram 2 e 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, meu denominador incomum, o meu MMC, na realidade, de 4 e 2 é 4. Aí eu venho, faço o tracinho aqui, lembram disso? E coloco meu denominador embaixo. Aí eu vou fazer, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 2, 2. E 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu achei minhas novas frações equivalentes, tá? Agora eu posso comparar. Já que eu tenho denominadores iguais, agora eu pergunto: 2 é maior ou menor que 10? 2 é menor que 10. Então, ó, eu coloco aqui. 2 é menor que 10, tá? Aí, o que vocês vão ter que entender com isso? Quando os denominadores forem iguais, vocês fazem a comparação imediata. Quando os denominadores forem diferentes, vocês vão ter que fazer o MMC, tá? E depois comparar as novas frações que vocês encontraram. Após encontrar e comparar, certo? Aí vocês voltam na questão e afirmam que 2 quartos é menor que 5 meios, certo? Vê só, algumas questões vão pedir para vocês colocarem em ordem crescente as seguintes frações, ou transformar em número decimal e comparar, ou colocar maior que e menor que. Mas aí, digamos que vocês se deparassem com essas 3 frações e a questão pedisse para vocês colocarem em ordem crescente. E vocês sabem que ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Só que alguns podem ter dificuldade, mas Larissa, aí tem fração. Então, para facilitar, vocês podem fazer a divisão, transformando essas frações em números decimais, tá? Para vocês entenderem qual é a real ordem. Então, vocês fariam 3 dividido para 2, 3 dividido para 2, 1, 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1. Como eu não posso dividir 1 para 2, eu acrescento um 0 aqui e automaticamente uma vírgula. 10 dividido para 2, 5. Então, eu posso dizer que 3 sobre 2 vale 1 meio. Aí, aqui eu vou para a segunda fração. 2 dividido para 4, não posso. Aí, eu lembro da regrinha, que toda vez que eu tiver um número que eu não posso dividir pelo outro, eu acrescento um 0. E, automaticamente, um 0 com uma vírgula. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. E aqui também deu nada, né? Então, eu já sei que 2 quartos equivalem a 0,5 e que aqui é automático, né? 6 dividido para 2, 3. Aí, agora eu posso colocar as minhas frações em ordem crescente. Vê, quem foi que deu o menor número decimal? Não foi 2 quartos? Então, eu coloco 2 quartos. Depois, o segundo número, 1 meio, né? Porque 0,5, pensando em dinheiro, 0,5 equivale a 50 centavos. 1,5 a 1,50 e 3 a 3 reais. Se for mais fácil de entender assim, tá? Então, 1,5 é maior do que 0,5. Qual é a minha fração que representa? 3 meios. E, por último, 6 sobre 2. Então, se eu não souber colocar minhas frações em ordem crescente automaticamente assim, eu posso transformar as frações em números decimais, porque fica mais fácil de identificar quem é quem. Outro detalhe também que pode surgir, tá? É se essas frações, elas tivessem negativas. Deixa eu colocar assim, não, só esse, pronto.
Ó, então, se aqui está negativo, certo? Aqui a divisão deu 3, correto? Porém, vocês têm que lembrar do sinal, então aqui daria menos 3. Pensando nisso agora, ó, eu tenho 2 valores positivos e um negativo. Então, qual seria a minha menor fração? Vocês vão lembrar da regrinha dos números inteiros, que quando vocês comparam negativos e positivos, os negativos sempre vão ser menor do que os positivos. Pensando nisso, essa fração menos 6/2 seria a menor, porque quando vocês colocam em formato decimal, né, vocês encontram que aqui vale menos 3. E que lá na reta, menos 3 está aqui, ó. E 1/2 positivo, tá aqui, 1/2 tá aqui. 1/2 é maior que menos 3, porque quanto mais próximo de zero eu estiver, menor eu sou, certo? Então, comparando, menos 6/2 é a minha menor fração. Em seguida vem quem? 2/4, né? Porque equivale a 0,5 positivo. E por último, eu tenho 3/2, que equivale a 1/2 positivo. Então, vejam duas maneiras diferentes de colocar em ordem crescente. Por isso que vocês vão estar atentos também, além de colocar em ordem crescente, transforma em número decimal, tem que estar atento ao sinal que acompanha o número, tá? Outro caso que também pode acontecer, voltando para a explicação de módulo, é que vocês podem encontrar, tá? Deixa eu colocar aqui o mesmo exemplo que eu tinha dado na outra hora. Ó, lembra que eu disse o quê? Todo número que tiver dentro do módulo, independente do sinal que esteja acompanhando ele, ele sai negativo, certo? Então, aqui, menos 2/3 saiu do módulo, ele ficou 2/3. 2/3 já está positivo, virou quem? 2/3. E aqui, também está positivo dentro do módulo, saiu 2/3. A diferença é que esse vai ser negativo. Por que, Larissa, esse vai ser negativo? Porque vocês vão observar o seguinte, que esses demais módulos não tinha nenhum sinal aqui fora. E quando não tem sinal fora, você já entende que ele é positivo. E nesse caso aqui, vê, o meu módulo, ele estava positivo dentro e a regra é que ele sai positivo. Porém, o sinal de menos está fora do módulo. Isso quer dizer que ele tem que ser repetido junto do sinal, certinho? É a mesma coisa de dizer menos 2, assim, e 2. Vê, quando sai do parênteses, o 2 continua positivo, mas esse vai alterar o sinal, porque vocês vão fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Deu para entender a diferença? A mesma coisa acontece no módulo. Então, vocês vão observar também, se o módulo tiver com o sinal de menos fora dos meus traços verticais, o meu resultado vai ser negativo. Se o meu sinal de menos estiver dentro, o meu resultado é positivo, certinho? Então, é isso, tá? Nosso conteúdo é esse. Espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, que estou aqui à disposição, tá? Como de costume. E aguardar a atividade de todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço, estou com saudades. Beijo!